Olá! Vocês já se perguntaram por que um compressor falha? Vamos mostrar a vocês as falhas mais comuns e suas possíveis causas. Preste atenção ao vídeo e aproveite bem o treinamento. Bom, Pedro, quer dizer que todos esses compressores aqui estão defeituosos? Olha só, Marco, na verdade, a gente vai precisar testar todos eles, porque às vezes encontramos compressores que não têm defeitos. Hoje nós vamos verificar os principais reclames e os possíveis motivos que os ocasionaram. Mas como você já sabe, Marco, a Embraco possui um sistema de qualidade muito rigoroso. Contamos com um time de engenharia de qualidade especializado e todos os nossos compressores passam por inúmeros testes durante a produção. O próprio desenvolvimento de fornecedores de matéria-prima também é muito rigoroso em termos de qualidade. Portanto, Marco, a maioria das falhas apresentadas aqui são decorrentes de problemas na aplicação ou na instalação incorreta. Mas a Embraco não disponibiliza um vídeo que ensina a fazer a troca correta dos compressores? Excelente, Marco. E é por isso que todas as etapas deste vídeo devem ser seguidas corretamente. Bom, vamos começar com esse compressor aqui. Eu já verifiquei anteriormente e este compressor não tem defeito. Como assim, Pedro? Veja bem, o compressor é um dos elementos presentes no sistema de refrigeração. E quando ocorre um mau funcionamento do sistema, muitas vezes se atribui o problema ao compressor. Mas antes de removê-lo, é preciso verificar a rede elétrica, o circuito de refrigeração em busca de tubulação amassada ou isolante térmico rompido, sujeira no condensador para verificar se o problema está realmente no compressor e ainda, antes de remover o compressor, devemos verificar os elétricos. Lembra do vídeo de troca de compressores, né? Sim, sim. Mas vem cá, como nós podemos verificar que esse compressor não tem defeito? Bom, Marco, primeiro vamos verificar a resistência ômica das bobinas e comparar com as informações que estão na folha técnica. Agora vamos ligar o compressor e verificar ruído e compressão. Confirmado, o compressor não tem defeito. Nossa, Pedro, como é importante verificar todos esses itens mesmo antes de remover o compressor, né? Então, peraí, me diz uma coisa. Quer dizer então que nesse caso aqui, só a troca do componente defeituoso já bastaria? Não, Marco. A Embraco recomenda a troca de todos os componentes elétricos, independente de qual deles seja defeituoso, pois a falha pode estar associada ao mau funcionamento de outro componente. Ah, entendi. Mas e aquele segundo ali? Bom, Marco, um dos problemas comuns está relacionado à presença de umidade no sistema, que pode ocorrer de várias formas. Uma delas está relacionado ao processo de vácuo mal feito. Olha, esse processo é extremamente importante e deve ser levado a sério. Deve-se usar uma bomba de vácuo apropriada para este fim, com capacidade maior ou igual a 5 CFM. Pois é, Pedro, mas cá entre nós, eu já vi alguns técnicos utilizando outro compressor para fazer esse processo de vácuo. Marco, infelizmente isso é muito comum, mas saiba que um compressor não é capaz de atingir o nível de vácuo recomendado, que é de 500 microns de mercúrio. Certo. Mas qual é o tempo de vácuo necessário para a retirada de toda a umidade do sistema? Olha, o ideal é usar uma bomba de vácuo com manômetro e garantir que se atinja o nível de vácuo recomendado. Em média, o tempo do processo de vácuo demora de 30 minutos a 1 hora, dependendo do tamanho do sistema. Pedro, mas a função do filtro secador não é justamente remover a umidade do sistema? Na verdade, Marco, o processo de vácuo, se executado corretamente, removerá quase toda a umidade do sistema. Já o filtro secador removerá qualquer resíduo que ainda estiver presente.
Este, inclusive, é o segundo problema relacionado à umidade do sistema, pois o filtro secador deve sempre ser trocado juntamente com o compressor, prestando-se atenção ao tipo de filtro recomendado pela Embraco para cada tipo de fluido refrigerante. Entendi. Mas me diz uma coisa, o que essa umidade residual pode causar no sistema? A carbonização da placa-válvula e do cabeçote do compressor. E o fluido refrigerante pode ter alguma relação com o problema de umidade? Bom, se um fluido refrigerante não possuir uma qualidade adequada, ele pode conter resíduos ou impurezas no seu processo de fabricação, como gases não condensáveis e umidade, o que pode ser suficiente sim para contaminar o sistema. E além dessas, existe alguma outra forma da umidade chegar até o compressor? Existe sim, Marco, e isso poderá ocorrer com o vazamento na tubulação do produto, na parte de baixa pressão. E quando isso ocorre, é possível que haja infiltração de ar dentro do circuito de refrigeração, através de microfuros, e junto com o ar, vem a umidade. Agora, se o problema ocorrer na parte de alta pressão, ele será identificado com a perda de rendimento do produto. Então, Marco, você já viu a diferença entre um compressor com umidade e um sem umidade? Não. Olha só. Vou trazer aqui para você ver melhor. É bem diferente, né? Olha, Marco, algumas vezes aparecem compressores com água aqui no laboratório, mas não podemos afirmar que é só um problema de umidade. Olha só. Então, nesse caso, o compressor pode ter sido armazenado incorretamente antes do envio para a Embraco. É importante tampar todas as conexões do compressor para evitar a entrada de água, poeira e outros resíduos depois de removido do sistema. Assim, podemos realmente identificar a causa do defeito. E esse óleo aqui parece estar com a coloração alterada, não parece? Olha só, vamos comparar. Esse óleo teve sua composição química alterada. Em condições anormais de funcionamento do compressor, com temperaturas muito elevadas, o óleo que circula pelo compressor entra em contato com a câmara de descarga, região mais quente, degradando a sua química, tornando mais escuro e diminuindo sua capacidade de lubrificação. Por isso, é importante que o protetor térmico utilizado seja o especificado. Isso me lembrou que o óleo pode se degradar mais rapidamente por contaminantes no circuito, como a umidade provinda de microvazamentos, processo de vácuo mal realizado ou fluido refrigerante de má qualidade, que funcionam como catalisadores. Mas então podemos dizer que esse processo prejudica a capacidade de lubrificação do óleo e o desempenho do compressor? É isso mesmo. Falando de reações químicas, eu já ouvi falar de gente adicionando anticongelante no compressor. Isso pode causar algum problema? Sim, Marco, o problema é que o anticongelante, por ser uma solução alcoólica, ao ser adicionado no sistema de refrigeração, reage quimicamente com componentes plásticos que vimos dentro do compressor, tornando-os frágeis e quebradiços, podendo comprometer sua durabilidade e qualidade. E além disso, pode gerar alteração química na composição do óleo, fazendo com que esse perca sua capacidade de lubrificação. Eu posso dar uma olhada nesse aqui? Claro. O que você está vendo aí? Nossa, Pedro, a gente estava falando de óleo lubrificante, né? Eu tenho a impressão que nesse aqui está faltando óleo, não tá? É verdade. Os compressores saem da Embraco com a carga ideal de óleo para o seu perfeito funcionamento. O que acontece é que durante o ciclo de refrigeração, o óleo mistura-se com o fluido refrigerante, fazendo com que uma fração do óleo circule pelo sistema de refrigeração e retorne para o compressor. Porém, quando há uma obstrução na tubulação do sistema ou problemas no dimensionamento da mesma, o óleo pode não retornar, fazendo com que a carga de óleo seja menor que o ideal para o perfeito funcionamento do compressor. E o que seria esse problema de dimensionamento? Tubulação muito longa e restrita,
sifão na tubulação. E a entrada do evaporador de baixo para cima. E se o compressor estiver funcionando com uma carga de óleo menor do que o ideal, ele apresentará problemas? Sim, Marco, quando um compressor funciona com uma carga de óleo menor do que especificado, ocorre um aumento do desgaste, diminuindo a vida útil do compressor, podendo gerar até o trancamento do mesmo. Olha só o desgaste que aconteceu nesse eixo aqui. É visível o desgaste, hein, Pedro? Entendi. Se o óleo que circula no sistema não retornar ao compressor, ocorrerão problemas. Então, isso significa que um bom dimensionamento da tubulação e do sistema de refrigeração é fundamental para que o óleo retorne para o compressor. E tem algum problema envolvendo excessos? Boa pergunta, Marco. Existe sim, um deles relacionado ao excesso da carga de gás, causando rompimento da junta da tampa de cilindro ou danos à placa-válvula. E alcança aquele compressor ali. Esse aqui? Esse. Olha só. Então, caso a carga de gás não seja realizada utilizando uma máquina adequada, balança de precisão e garrafa dosadora, poderemos cometer um excesso. Mas por que a junta se rompe? Porque, Marco, o excesso da carga de gás leva ao retorno de líquido. Assim, sendo o líquido incompressível durante o processo de compressão, gera-se uma carga excessiva sobre a junta, fazendo com que ela se rompa. Deixa eu te mostrar outra situação. Essa placa-válvula danificada também está relacionada ao excesso da carga de gás? Isso mesmo, pode estar relacionada ao excesso da carga de gás, sim, mas em alguns casos mais graves a válvula pode até se quebrar. Mas também pode ser por meio da aplicação incorreta do compressor, como por exemplo um compressor de baixa ou LBP sendo aplicado em um sistema de média ou alta MHBP. Ah, por esse motivo então é sempre importante aplicar o compressor adequado para cada sistema. Claro. Olha, eu tenho aqui um manual que eu ganhei num treinamento. É para isso que serve? É isso mesmo, Marco. Com esse manual, você consegue escolher quais dos nossos compressores se adequam melhor a cada uma das aplicações mais comuns. Aproveitando a oportunidade, Pedro, se o compressor sofrer algum impacto, mas não apresentar avaria aparente, ele continua funcionando? Olha só, Marco. Embora a carcaça do compressor seja de aço, ele deve ser tratado com muito cuidado, pois o impacto pode causar danos severos nos componentes internos, mesmo que a carcaça não sofra nenhum amassamento. Mas o compressor não tem molas para absorver os impactos? Internamente, o compressor tem molas para absorção de impactos e são testados para aguentar trancos normais durante o transporte do compressor ou refrigerador. Agora, impactos excessivos podem prejudicar as folgas radiais do compressor, fazendo com que não funcione adequadamente. Quer ver? Entre o estator e o rotor existe uma folga radial mínima. Essa lâmina deveria passar livremente, mas está trancando aqui. Olha só. Se um compressor para de funcionar por queda ou impacto, a principal causa do dano está relacionada ao descuido com o transporte e armazenamento do compressor ou equipamento de refrigeração. Aliás, quando os compressores são enviados aqui para a Embrapa para análise de defeitos, é imprescindível que sejam conservados da maneira adequada, não podendo ser jogados, virados ou chacoalhados, além de precisarem vir com o kit elétrico utilizado e a tubulação tampada para evitar contaminações. É bastante informação, né, Marco? Mas você captou? Sim, foi uma aula. Muito obrigado, Pedro.